No vídeo de hoje eu quero falar sobre este gráfico que eu encontrei no Twitter e eu achei bastante interessante, que faz uma projeção para o preço do Bitcoin em $450 mil em uma bull run que pode começar a qualquer momento. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoins, uma corretora, né? E eles têm um cartão com cashback em Bitcoin que é bem interessante aí, é um diferencial bem legal, soluções da Lightning Network. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com todas as informações e com o link. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no gráfico, que traz aqui na parte de cima, então, o preço do Bitcoin em escala logarítmica com as bull runs aqui. Dá para ver que as bull runs estão se tornando menos intensas com a queda de volatilidade que a gente já mencionou em outros vídeos aqui no canal. Queda de volatilidade talvez em função do preço do Bitcoin estar cada vez maior, o Bitcoin ser um ativo cada vez maior e é mais difícil movimentar ativos com maior valor de mercado. O Bitcoin já tem mais de 2 trilhões de market cap, de valor de mercado, e subindo, e também em função da adoção institucional, da queda da relevância do halving e por aí vai. E aqui embaixo a gente tem então esses períodos de bull run, né? Ou seja, momentos em que o preço do Bitcoin subiu bastante. Tivemos esse momento em 2013, em 2017, eu estou falando de topo, né? 2017, 2021 e 2025, ainda estamos naquele padrão de 4 em 4 anos, e aqui na parte de baixo do gráfico a gente tem aqui linhas que consideram médias móveis aí do Bitcoin em períodos diferentes. E geralmente quando essas linhas se cruzam, né, é o que mostra esse indicador, geralmente, historicamente, quando essas linhas se cruzam, a verde e a vermelha, a gente tem um bull market no Bitcoin. E isso acabou de acontecer, então a projeção aqui deste gráfico, deste modelo, é de uma nova bull run do Bitcoin, e se os padrões se repetirem, a gente pode ver o preço em $450 mil no final dessa bull run. O que é muito importante salientar aqui, que eu menciono em todos os vídeos, isso não é uma dica de investimentos, isso aqui é um modelo e não necessariamente o padrão vai se repetir, mas a ideia de modelos é analisar padrões e supor que esses padrões podem continuar se repetindo, já que eles aconteceram algumas vezes. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Mas existe um certo racional por trás destes ciclos e dessa questão aí da valorização do Bitcoin em determinados períodos de acordo com médias históricas e padrões históricos. Bom, então vamos falar sobre isso, e daí o que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT resumir aqui este gráfico, explicar este gráfico, e eu vou dar uma olhada com vocês nos principais pontos. Então este gráfico mostra a análise do preço do Bitcoin em ciclos de alta e baixa, utilizando um indicador técnico chamado Awesome Oscillator, né, AO. E então ele vai destrinchar em partes. Bom, primeira coisa, ele fala sobre a parte superior, né, o preço do Bitcoin em escala logarítmica. E por que escala logarítmica? Porque daí é possível ver o preço do Bitcoin de uma forma mais ampla, senão o preço hoje em dia está tão alto que a gente não ia conseguir analisar a tendência aí no passado, né? Quando você vê o gráfico de preço normal do Bitcoin, você vê só o último ciclo e o resto fica apagado. E aqui em escala logarítmica você consegue ver todas as tendências, né? As áreas em verdes, então, destacadas com a palavra bull, representam períodos de forte valorização, ou seja, bull markets, né? Que foi o que eu mostrei para vocês aqui, né? Esses quadrados em verde. Bom, seguindo aqui, em cada ciclo, depois de um certo padrão no indicador, o preço, né, entrou em tendência de alta acentuada, que foi o que mostramos aqui. Na parte inferior, então, o oscilador AO, né, o Awesome Indicator, então é um indicador de momentum que compara duas médias móveis curtas e longas. A linha verde cruza a linha vermelha em pontos estratégicos marcados como cross, e sempre que houve esse cruzamento positivo, cross, na região inferior, o Bitcoin iniciou um novo ciclo de alta. Então, mostrando novamente aqui, isso aconteceu aqui na bull market, né, de 2013, na bull market de 2017, de 2021 e aconteceu novamente aqui em 2025. Então, é basicamente o resumo
aqui deste padrão. Então aqui ele fala sobre o padrão, né? 2012 aconteceu o cross e gerou o bull run de 2013. Depois, em 2015, aconteceu o cross e gerou o bull run aí de 2017. Depois, em 2019, aconteceu o cross e gerou o bull run aí de 2021. E agora, em 2023, aconteceu o cross e temos uma expectativa de novo bull run. E se isso se repetir, na verdade, a gente já vê um padrão sendo quebrado, né? Porque aqui a gente tem, por exemplo, 2017, 4 anos depois 2021, 4 anos depois 2025, estamos de fato na máxima histórica, mas se esse padrão de demorar alguns anos para acontecer a máxima se repetir, a gente pode ver uma máxima histórica aí em 2020, né? Estamos agora em 2025 na máxima histórica, mas pode chegar aí ainda em 2026. Então, vamos ver aí quanto tempo vai demorar esse bull run aqui, né? Que pode se estender até 2026. Mas, de fato, o padrão aí está relativamente similar aos últimos ciclos. Ou seja, então, resumindo aqui, a cada vez que o AO cruza, inicia-se uma nova fase de forte valorização. Então, é isso que pode ter começado há pouco tempo. Então, falando sobre projeção futura, o gráfico sugere o último cross, né, que já aconteceu, estamos em 2025, então o cross já teria acontecido. Historicamente, após esse sinal, o Bitcoin disparou nos ciclos anteriores. A projeção, então, colocada no gráfico, indica um possível movimento até $450 mil por Bitcoin neste ciclo, caso o padrão se repita. E lembrando, né, $450 mil por Bitcoin é muita coisa, e se a gente traduzir isso para reais, a gente vai ter aí, enfim, cifras aí milionárias para o preço do Bitcoin, o que seria muito interessante, né? E o que mudaria também a possibilidade aí da maior parte da população brasileira de adquirir um Bitcoin, né? O preço do Bitcoin ali oscilando entre R$500 mil, R$600 mil, já inviabiliza para a maior parte da população adquirir um Bitcoin inteiro. Então é importante lembrar aí essa questão de perspectiva, porque conforme os ciclos vão acontecendo, aí a possibilidade de acumulação vai mudando, né? Então, se antigamente as pessoas, aí os holders, acumulavam dezenas, centenas de Bitcoin, algum tempo atrás era possível ainda acumular um Bitcoin, né? Para quem conseguia fazer uma acumulação mais forte. Hoje em dia, com R$500 mil por Bitcoin, já fica bem mais difícil. A maior parte das pessoas aí sonha no 0.1 Bitcoin, o que no futuro já pode ser muita coisa. Mas se a gente chegar então a milhões de reais por Bitcoin, aí sim a coisa pode complicar, né? E pode reduzir essa cifra de perspectiva de acumulação, principalmente aqui para a realidade brasileira, que é bastante complicada, né? No final das contas, a gente tem impostos cada vez mais altos, a gente tem políticos e burocratas destruindo a economia do Brasil, então fica muito difícil com a nossa moeda, que é mais fraca, né? O real, acumular satoshis, né? Então é importante colocar essa perspectiva temporal também, né? Então aqui observações importantes. O gráfico é uma análise técnica baseada em padrões passados, ou seja, não é uma garantia aí do que possa acontecer no futuro. O mercado pode mudar por fatores externos, como regulação, adoção institucional, crises globais, mas ainda assim o padrão cíclico do Bitcoin tem sido bastante constante nos últimos 12 anos, o que é muito tempo, né? E aqui, lembrando também, a gente vê a questão dos ciclos cada vez menos intensos, cada vez mais lentos e graduais, né? Então, voltando aqui para o gráfico, olha aqui o tamanho desse bull market, claro, em escala logarítmica aqui, né? Depois a gente teve um outro bull market em 2017, que foi bastante intenso, e já o de 2021 foi bem mais tranquilo, né? Foi bem mais fraco, digamos assim, mais constante e gradual do que os outros. Mas a correção também ela veio de forma menos intensa. Aqui, se eu não me engano, é uns 70% de queda. Aqui chegou a uns 80% de queda, né? Então, eu acho bem possível que a gente veja uma subida mais lenta e gradual e uma correção também mais lenta e gradual, dado o fato de que o ativo está cada vez maior, mais relevante, market cap cada vez maior e é mais difícil influenciar, né? Por exemplo, assim como no ouro a gente tem menos volatilidade, o Bitcoin, com um valor de mercado maior, tem menos volatilidade. Lembrando que o Bitcoin tem em torno de
de 2 trilhões de market cap, o ouro aí, né, de capitalização de mercado, de valor de mercado, e o ouro tem 20 e poucos trilhões aí de market cap, então o Bitcoin ainda precisaria fazer vezes 10 para chegar no ouro. Bitcoin, esse é o ativo, né, que se propõe a ser o famoso ouro digital. Então, lembrando, esse aqui é mais um modelo, existem inúmeros modelos e não necessariamente os padrões vão se repetir. É muito importante falar isso para você não entrar alavancado aí, apostar toda a sua vida neste movimento, né? Muitas vezes quem entra alavancado pode se dar mal. A gente viu isso recentemente, né? Com uma liquidação massiva aí, bilhões de dólares de contratos aí alavancados de Bitcoin sendo liquidados. Então, cuidado com isso, com essa certeza aí de que o preço vai subir ou de que o preço vai cair. Não temos como ter certeza, mas a gente consegue analisar o passado e entender o potencial do ativo e as perspectivas, os cenários aí que podem acontecer. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vocês entendem que é realmente possível o preço do Bitcoin chegar em 400 mil dólares, como propõe aqui esse modelo, ainda neste ciclo, ou vocês acham que isso é muito improvável? Bom, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários e lembrando aqui, né, olha só, eu já estou dando uma olhada aqui no período onde a tendência é revertida aqui, ela geralmente está próxima do momento em que a linha verde e vermelha se cruzam novamente, mas aqui em queda, né? Então, olha aqui, isso aconteceu novamente aqui, isso aconteceu novamente aqui, então é interessante 2021, 2017. Então, é interessante analisar esses padrões, lembrando sempre de não cair na armadilha de acreditar que os padrões vão se repetir para sempre e entrar em um risco demasiadamente alto. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e se vocês querem apoiar ainda mais o canal, a iniciativa aqui, façam parte da área de membros. Conforme a quantidade de membros for crescendo, eu pretendo inclusive gravar conteúdos exclusivos para a área de membros, com vídeos inéditos e análises inéditas aqui. E então é isso, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço.